Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Contabilidade com Chavalha. E antes, da gente iniciar nossos trabalhos de hoje, como sempre, peço a todos que não se inscreveram ainda que se inscrevam, que ativem o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Deixe o seu like aí ao final do vídeo, ou já quiser deixar seu like lá agora, também a gente gosta. E compartilhe o vídeo aí nas suas redes sociais. E vamos dar seguimento aqui, né? Vamos largar um monte de conversa fiada. Então aqui, seguindo aí o que a gente já estava vendo com relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias, nós já estamos na fase do projeto de lei, né? Então nós já vimos uma parte lá da mensagem, do projeto de lei, de encaminhamento do projeto de lei, né? Que isso é a forma, como eu tinha falado para vocês, que a mensagem é a forma que o executivo tem de se comunicar com o legislativo quando envia o seu projeto de lei. Tá, só que junto a esse projeto de lei, eu tenho diversos anexos, né? Que no caso aqui eu chamo de quadros anexos à mensagem do projeto de lei. Porque além dos quadros anexos à mensagem, eu vou ter também quadros anexos ao projeto de lei em si, né? Então, mas primeiramente nós vamos falar dos quadros anexos à mensagem do projeto de lei. Esse primeiro quadro, eu vou mostrar ele grande assim, né? Mas a gente vai ver só um pedacinho dele, porque esse aí é o quadro das receitas, né? Lá no PPA, quando nós fizemos o PPA, a gente elaborou o quadro do PPA até o segundo nível, né? Então, receitas correntes, impostos, taxas e contribuições, né? Era o segundo nível. Aí eu tinha lá contribuições previdenciárias, tinha receitas de serviços, né? Então eu tinha a receita até o segundo nível. Nota aí que nesse quadro da LDO, ele já aumenta um pouquinho. Eu já detalho um pouco mais as receitas que eu pretendo arrecadar aí nesse exercício de 2019. Só que veja, conforme demanda lá, né, de acordo com o que está na LRF e na Constituição, eu tenho umas regrinhas, né? Então aí veja aí, ó, que nesse quadro em questão eu coloco o arrecadado no exercício anterior, né, ao da execução, ao da elaboração, perdão, ao da vigência, que aqui no caso estaria no exercício de 2018 para o exercício de 2019, né? Então eu pego o arrecadado de 2017, eu reestimo a receita para 2018, né? Porque ali eu já tenho um tempo já de arrecadação do exercício 2018, que dá aí a possibilidade de rever a arrecadação, né? Então a gente reestima a receita de 2018, faço uma estimativa para o exercício da lei, que no caso 2019, e para 2020 e 2021, né, os dois exercícios subsequentes. Então veja que aqui eu já detalho um pontinho a mais, né? Então eu tenho lá a receita corrente, receita de impostos, taxas e contribuições de melhoria, receita de impostos e ali eu divido ali, né? Eu demonstro quais são essas receitas de impostos, né? Imposto sobre o IPTU, ali eu tenho o ITBI, né, o ISS e o imposto de renda sobre a receita, o imposto retido na fonte, né? Então, basicamente é isso. E claro que aqui eu tenho que ter uma metodologia de cálculo, né? Tudo que a gente faz aqui em matéria de receita e despesa, eu tenho que ter e demonstrar a metodologia de cálculo. Então, veja lá que eu tenho ali que nós utilizamos o estimativo de PIB, né, para 2018, 19, 20 e 21. Foi utilizado uma reestimativa, o IPCA de 2018, 2019, né, isso com base num boletim Focus, né, que é aquele do Banco Central do Brasil, que é utilizado, né, para fazer o planejamento da administração pública no país. Né. Aí tem outras informações, né, que eu também sou que a legislação ela permite que eu coloque ali nessas notas explicativas com relação à despesa e à receita, perdão, né? E aí todos os entes municipais contribuem com a sua metodologia de cálculo das receitas. Claro que não é tão simples assim, né? Que ele então é um resumão, né? Porque para cada receita
eu tenho um histórico de arrecadação, né? É aquilo que a gente já falou com relação lá no resumão, né? Com relação à receita. Então, temos metodologias para apurar esses valores, né? Então, às vezes é metragem, né? Então é a série histórica. Cada receita tem a sua peculiaridade e deve ser levada em consideração. E essas peculiaridades, elas têm que ser levadas em consideração aí na elaboração dos projetos de lei que envolvam o orçamento, né? Então vamos seguir para o próximo quadro, que é o da despesa. Veja aí que no caso eu tenho aí a despesa corrente, né? Do município, né? Não é só da prefeitura. Aí estão incluídos todos os entes municipais. A receita de pessoal e encargos sociais, veja que são dois níveis, né? A de categoria econômica e o de grupo de natureza de despesa, vai até esse segundo nível somente. Eu pego o realizado do exercício anterior, reestimo para o exercício em que estou elaborando o projeto de lei e estimo a despesa para o exercício seguinte e os dois subsequentes. Isso é o que está na legislação, tá certo? Então, eu tenho pessoal em encargos, juros e encargos da dívida, outras despesas correntes, investimentos, já na despesa de capital, né? Investimentos, as inversões financeiras, caso haja, a amortização da dívida, a reserva de contingência e por aí vai. Veja que a receita e a despesa, elas têm que ser equilibradas, né? Eu não posso ter despesa maior do que a receita, não posso gastar mais do que eu arrecado, tá certo? Então, da mesma forma que eu fiz lá a metodologia de cálculo da receita, aqui também tem algumas notas explicativas com relação às despesas, né? Então, como que eu cheguei nesses valores aí, a forma como que os entes aí contribuíram para chegar naquele valor de despesa que está elencado lá no quadro de cálculo da despesa do anexo de metas fiscais, o quadro 2. Aqui o terceiro quadro, o quadro 3, é o cálculo da dívida consolidada e do resultado nominal. Então veja, a dívida consolidada é toda a dívida contratual, praticamente, né, que a dívida consolidada do município, né, basicamente a contratual, a mobiliária, né, mas ali no caso, os contratos. Que contratos? Os de empréstimos e financiamentos, sejam eles internos ou externos, que no caso aqui do município tem interno e externo. E aí também tem o parcelamentos em negociação de dívidas, né, que pode acontecer. E ali, nesse quadro, eu tenho que colocar o realizado nos dois últimos exercícios, então, no caso ali 2016 e 2017, o estimado para 2018, a projeção para 2019, 2020 e 2021. Né? Então, os dois anteriores ao ano da elaboração e o estimado para os três exercícios posteriores, né? No caso 2019, 20 e 21. Ali veja que a dívida consolidada líquida, ela é o resultado da dívida consolidada menos as deduções. As deduções ali, que nós chamamos de disponibilidade de caixa, né? Que essa disponibilidade de caixa, ela representa o quanto o município tem de saldo na conta, né? De dinheiro na conta bancária. Então, essa dívida consolidada líquida é basicamente isso. Eu pego o que eu tenho de dinheiro menos o que eu devo. Então, quanto que eu tenho menos o que eu devo é o valor da minha dívida consolidada líquida. Se o resultado desse valor ele for positivo, então eu tenho uma dívida. Se o resultado desse valor ele for negativo, então está me sobrando dinheiro, né? Então é mais ou menos isso. E aí o resultado nominal, que trata ali nesse quadro também, é a diferença da evolução da dívida de um exercício em relação ao outro. Então, por exemplo, ali, no ano de 2016 para 2017, eu tive um resultado negativo. Então, isso é legal. Por quê? A minha dívida, ela diminuiu de um exercício em relação ao outro, né? E quando o saldo ali desse resultado nominal é positivo, já é ruim, porque eu estou aumentando a minha dívida em relação ao exercício anterior. Né? Nota ali que a previsão era de crescimento da dívida naquele período, né? Porque havia previsão de contrair novos empréstimos. Mas lembra lá no quadro
que nós fizemos lá no vídeo anterior, que falava que a dívida, acho que me parece que ela estava em 14%. Então veja, 14% da receita corrente líquida representava aquilo ali, ó, 174 milhões, perdão, 383 milhões. Quer dizer, muito abaixo ainda dos 120 milhões, né, que estavam previstos, né, dos 120, perdão, dos 120% da receita corrente líquida. Então você veja que o percentual de endividamento é de 120% da receita corrente líquida, que dá um valor nessa casa aí, nessa fase do município aí de 2 bilhões e 700 milhões. Então era muita coisa. Então aí você endividar nesse patamar, ele não é tão prejudicial. Claro que depende também da arrecadação do município, não é só endividar, porque também se eu aumentar demais o endividamento, o que eu costumo dizer, inclusive lá no resumão, é que eu tenho um bolo, né, um bolo só de arrecadação. E eu tenho que dividir esse bolo para as despesas. Né? Quanto mais eu gasto numa área, no caso, se eu aumentar a dívida, aí, né, eu tenho que reduzir os gastos em outros setores. Né? Então, quanto maior a dívida, menor é a capacidade de investimento em outras áreas de um município. Então, no caso ali, se eu aumento o valor que eu tenho que pagar de dívida, né, aí isso pode prejudicar algum investimento novo, sei lá, uma construção de uma creche, de uma escola, de um posto de saúde, então, de um centro de referência de assistência social, ou tenho que reduzir algum serviço do município para pagar aquela dívida, né? Porque, claro, né, não tem outra origem, não tem outra fonte os recursos do município, senão os impostos que nós pagamos, né? Então, basicamente é isso. E aqui também, veja que eu também tenho que colocar as notas explicativas em relação ao aumento da dívida, né? Por que que a dívida ela está crescendo ou reduzindo, né? E o porquê desse resultado nominal. Ali só um ente que na época pegou e contribuiu com a informação, mas tranquilo, né? Então veja que de todas as formas aí eu tenho que colocar as fontes, as informações referentes e explicar aquele quadro anteriormente apresentado. Então basicamente era isso, né? Peço aí que se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, né, de novos vídeos. Deixe aí o seu like, que é muito importante para o ativismo aí do canal, para a relevância dele aí no YouTube. Compartilhe aí nas suas redes sociais o vídeo. E também estamos aí nos principais agregadores de podcast da internet. Um forte abraço a todos, um bom fim de qualquer coisa e até o próximo vídeo.